No penúltimo vídeo, nós vimos aquelas propriedades dos raios notáveis que incidem no espelho esférico. E nós vimos os 4 casos que estão aí na página 94 da apostila. Então, estão aqui os 4 casos, né? Todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio que incide pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Todo raio que incide pelo vértice reflete simétrico. E todo raio que incide pelo centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. Bom, com essas 4 propriedades, nós vamos então fazer a construção das imagens do espelho esférico. Então, vocês podem acompanhar aí na apostila, na página 95, nós temos aí 4 figuras, né? A, B e C da figura 16, está aqui, ó. Só para vocês acharem aí, aqui, ó. A, B e C da figura 16 e a figura 17. E depois a figura 18, completando os casos do espelho côncavo. Então, no espelho côncavo, nós conseguimos formar a imagem de 5 maneiras diferentes. Então, eu vou passar aqui algumas, estão todas aí na apostila. Então, a formação de imagens. Então, a formação de imagens nos espelhos esféricos. Então, nós temos inicialmente, deixa eu suspender aqui, nós temos inicialmente a formação de imagem nos espelhos côncavos. Então, gente, é muito simples. Basta usar 2 daquelas propriedades. Tá ok? Então, eu vou aqui com o compasso e a régua fazer a abertura do compasso. Fazer a abertura do compasso aqui, ó. 4 centímetros para poder usar como... deixa eu limpar aqui. Para poder usar como centro de raio de curvatura. Então, aqui nós temos o eixo principal do espelho, certo? Aqui, então, ó, centrando o compasso, abertura de... ele fechou um pouco aqui. Abertura de 4 centímetros. Espera aí, deixa eu centrar ele aqui. Compasso centrado aqui, abertura de 4 centímetros. Então, nós vamos ter que o espelho está nesta posição aqui. Certo? Aqui, o centro de curvatura. Aqui, o nosso espelho. No meio do caminho entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, o foco, certo? Então, tá ali. Então, nós vamos colocar agora um objeto qualquer. Eu vou colocar o objeto aqui, ó, bem além do centro de curvatura. Então, tá aqui o nosso objeto, ó. Tá aqui o objeto, certo? Então, para construir a imagem, gente, é muito simples. Basta pegar 4 daqueles... basta pegar 2 daquelas 4 propriedades. Então, olha lá, eu vou usar a primeira e a segunda. Ó. Um raio incide paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Ó. Então, vem cá. E vou pegar a segunda. O raio incide pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Então, ele incide pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Onde os raios cruzaram, nós temos aqui, então,
a imagem. E aí a gente observa o seguinte, aqui aparece uma coisa nova. Como a imagem foi formada pelos cruzamentos dos próprios raios refletidos, essa imagem é de natureza real. Observem que os raios saíram da ponta da seta, formam a imagem da ponta da seta de cabeça para baixo. Portanto, ela tem uma orientação invertida. O tamanho da imagem também alterou. Então, dá para perceber pelo desenho aqui, ó, dá para perceber pelo desenho que a imagem é ligeiramente menor do que o objeto. Então, o tamanho menor que o objeto, certo? E localizada aonde? Localizada entre o foco e o centro de curvatura. Então, a posição, depois tem uma fórmula para calcular a posição exata. Então, a posição entre o foco e o centro de curvatura. Ok? Então, aí a gente tem um exemplo do objeto colocado além do centro de curvatura. Eu vou fazer mais uma aqui, as outras são análogas, tá, gente? Vou fazer mais duas aqui mais algumas aqui. Não vou fazer todas não, porque são muito bem semelhantes. Então a gente fica repetitivo e não dá tempo de passar tudo o que precisa passar. Então aqui nós temos o espelho, aqui nós temos o centro de curvatura, no meio do caminho nós temos o foco, e agora eu vou colocar o objeto, gente, entre o foco e o centro de curvatura. E aqui está o espelho côncavo. Mesma coisa, gente, ó. Um raio incide paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Mesma coisa. Vamos trazer ele bem para cá. Certo? Bom, se eu incidir o segundo raio pelo foco, observe que ele vai pegar bem embaixo do espelho aqui, ó. Perigoso até sair do espelho. Então, eu não vou pegar por ali, eu vou pegar pelo vértice. Então, ele vai incidir no vértice do espelho e vai refletir simétrico ao eixo principal. O que seria simétrico? Esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui, ele vai então refletir para cá, certo? Então, aqui houve o cruzamento dos raios refletidos. Então, nós temos aqui a formação da imagem. Então, aqui a formação da imagem. Então, essa imagem vai ser o quê? De natureza real, formada pelo cruzamento dos próprios raios refletidos. Orientação invertida, também virou de cabeça para baixo. E tamanho, a gente observa o quê? Que a imagem agora ela foi bem maior do que o objeto. Então, nós temos uma imagem que é maior que o objeto. E colocada onde? Depois do centro de curvatura. Certo? Posição além do centro de curvatura. Então, tá aí as duas formações de imagem. Então, a gente observa que, de acordo com a posição do objeto, aqui, olha,
O objeto mais longe do espelho, uma imagem menor. O objeto mais próximo do espelho, uma imagem maior. Então, à medida que o objeto aproxima do espelho, a imagem afasta e aumenta de tamanho. Então, a imagem afasta e se torna maior. Vamos fazer mais um aqui, gente, que agora é o objeto colocado exatamente sobre o foco. Vamos ver o que que dá. Então, aqui o eixo principal do espelho. Vamos conferir aqui para ver se ainda está com 4 centímetros. Sim, ainda está. Peraí, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Olha lá, 4 centímetros de abertura do compasso. Então, aqui o compasso centrado e aqui traça o arco que representa o nosso espelho côncavo. E aqui, então, o centro de curvatura e no meio do caminho entre o centro de curvatura e o vértice, exatamente no meio, o foco. Ok? Agora, gente, observe o que eu vou fazer. Chegar mais para perto aqui. Eu vou colocar o objeto exatamente no foco. Então, tá aqui o objeto, ó, exatamente no foco. Então, tá aqui o objeto. Então, vamos desenhar os raios. Um raio paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. O outro raio vamos fazer incidir pelo vértice. O que a gente observa quando ele refletir simétrico ao eixo principal, ou seja, o ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, a gente vai observar que os dois raios vão sair paralelos. Então tá aí, eles saem paralelos. Saindo paralelos, o que acontece? Não há formação de imagem. Então, com o objeto sobre o foco do espelho, não há formação de imagem. A gente chama isso aí de imagem imprópria. Certo? A gente chama isso de imagem imprópria. Ok?